Voltei. Estou de volta, se tudo der certo, vamos dar seguimento pra isso aqui, né? Porque tá tenso gravar 4 vídeos e desaparecer pra sempre, não é mesmo? Mas eu fiquei algum tempo fora e, coincidentemente, ou não, foi nesse período que o Brasil virou de cabeça pra baixo, né? Assim, período de eleições, período de guerra ideológica, período de amizades se desfazendo, período de relações de anos entrando em conflito por causa de opiniões, por causa de pontos de vista. Tudo que eu vou falar aqui é meio confessional. Eu não tô aqui ditando regra de como você tem que viver a sua vida, de como tem que ser suas relações, eu tô falando de como funciona pra mim. Então, assim, se você me conhece e eu te conheço, provavelmente, se você votou no candidato eleito, e eu sei disso, eu não consigo mais te ver da mesma forma. Por mais que eu goste de você, alguma coisa mudou. E eu acredito que talvez, se você sabe que eu sou hashtag ele não, provavelmente a sua visão de mim também mudou. Isso é muito complicado, né? Isso só deixa claro como a gente tem dificuldade de conviver e de se relacionar com gente que pensa muito diferente da gente. Isso é egocentrismo, né? Traduz-se. A gente pode traduzir como egocentrismo. É muito triste a gente viver dessa forma, é muito ruim. Eu ainda não achei uma solução para esse problema. Eu tenho uma lista de coisas que eu acredito que quem vota em determinadas pessoas e quem segue determinados tipos de ideologia e tal, o que essas pessoas pensam, o que elas deixam passar, que pra mim é tão importante, tem um apelo tão forte e me dói. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que falou assim, pra mim quem vota no PT não pensa nas pessoas, nananã. E eu falei, caramba, bizarro, porque pra mim quem vota nesse cara é exatamente a mesma coisa, sabe? Eu tenho exatamente a mesma percepção, só que invertida, né? Se ele acha que é assim quem vota no PT, eu acho que é assim quem vota nesse cara. E aí, sabe? E aí que não tem solução. Assim, solução não tem. Mas tem alguns caminhos que eu acho que a gente pode usar pra conseguir se relacionar com as pessoas e pra conseguir ter um pouquinho de empatia, porque eu acho que nesse momento é muito difícil ter empatia. Quando você, por exemplo, seu melhor amigo, você e o seu irmão, você e seu pai, sua mãe, divergem em coisas que são tão viscerais para qualquer um dos dois lados, a gente precisa achar caminhos, né? Então, eu separei 3 coisas que eu acho que são muito fundamentais nesse momento pra gente conseguir se relacionar com as pessoas. A primeira, a meu ver, você precisa parar de menosprezar a inteligência alheia. O que acontece? Muita gente, eu vi isso acontecer dos dois lados, aconteceu comigo e vou confessar, de novo, eu fiz isso em algum momento com alguém, eu não me lembro exatamente agora, mas com certeza fiz. Que é assim, tá falando besteira. O que você tá falando? Você não entende de nada. Gente, assim, eu acho que desde 2013 pra cá, o brasileiro, de uma forma geral, vem começando a olhar mais pra política e vem buscando entender um pouco mais do que tá acontecendo. E eu acho isso fantástico, falo por mim. Eu sempre gostei do assunto e sempre procurei saber algumas coisas, mas eu nunca tinha acompanhado, por exemplo, uma eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Eu acompanhei esse ano, sabe? Então, assim, a gente tá mudando e a gente tá um pouco mais atento pra isso. Carrinho que vende ovo. Tudo bom? Então, o que eu tava falando? Então, assim, a gente começou a acompanhar mais. Então é normal. Eu, em algum momento, vou falar alguma coisa errada. Como você provavelmente também vai, eu já falei e tive que voltar atrás. Então, assim,
não menospreze a inteligência dos outros. Não é porque alguém tem uma visão política que essa pessoa é menos inteligente que você. Inclusive, é muito pouco inteligente você se achar o dono da razão. É muito mais, né, elegante e muito mais sábio você entender que você pode estar errado. E assim, esse é um exercício que eu busco pra mim, sabe? Eu sempre acompanho pessoas que falam coisas muito diferentes de mim para eu poder estar antenada no que eles estão falando e não tô ouvindo pra criticar. Então, assim, vamos ver que besteira, vamos ver se vai falar alguma besteira. Não é isso. É ouvir mesmo. É claro que vou discordar de algumas coisas e vou sair dali falando, meu Deus, que droga. Mas pode acontecer e eu busco ouvir de coração aberto mesmo, sabe? Então, assim, é importante você manter esse canal aberto. É sábio você entender que pode ser que aquela pessoa de quem você discorda radicalmente, aquela pessoa te acrescente algo um dia e você ouça e fale, olha, faz sentido, entendeu? Então, menosprezar a inteligência do outro fala muito mais sobre a sua própria inteligência do que qualquer outra coisa. Número 2, eu acho que um outro passo muito importante é você não julgar que aquela pessoa é mal intencionada ou mau caráter. A gente tem essa tendência também, né? De assim, mas é porque você é muito, sei lá, racista. É porque você é petistinha. Sabe, a gente dá nomes e a gente joga essa pessoa pra um outro lado. A gente se divide e a gente trata como se essa pessoa fosse mal intencionada. Ela é mau caráter, sabe? E isso afasta a gente. Quando eu olho pra você e digo, você é um fascista, e você olha pra mim e diz, aquela petista, sei lá, a gente não tem como dialogar. Ponto. Então, quando você parte do pressuposto que o outro é mal intencionado, que o outro tem problema de caráter, o diálogo não é possível. Então, não é um bom caminho. Então, assim, entenda que aquela pessoa, ela é bem intencionada. Se ela acredita naquilo ali e se ela defende aquilo ali, ela tem motivos pra isso, sabe? Então, assim, se você procurar entender esses motivos, se você ouvir o outro lado, mesmo que não concorde, mesmo que você saia dessa conversa sem concordar em nada, às vezes discordando mais, mas você ouviu e você não julga, sabe? Entende e fala, ok, pra você isso faz sentido, compreendi sua linha de raciocínio, pra mim funciona de uma forma diferente. A meu ver, na minha vida, funciona de uma forma diferente. A gente não precisa concordar. Tanto não precisa que o presidente tá eleito e tá lá. E eu discordo. E aí, que isso adiantou? Nada, fui minoria. Entendeu? Então, assim, não, nada vírgula, né? Porque adianta sim, porque a gente tem oposição e tem outras questões. Mas, assim, no processo eleitoral, o cara tá lá, entendeu? Então, assim, a gente pode discordar. Tá tudo bem. Esse tema é um pouco... fala um pouco alto ao meu coração, mas vamos lá. Meu terceiro ponto, eu acho que tem muito a ver com o segundo, que é a empatia. O que acontece? Essa é a palavra que já tá, assim, né, banalizada, que todo mundo fala muito de empatia, mas eu acho que a gente ainda pratica pouco, apesar do quanto se fala. Por exemplo, pra mim, tem alguns princípios, algumas questões que são inegociáveis. São muito caros pra mim, são muito próximos do meu coração e eu não abro mão deles. E na hora que eu vou votar, eu considero eles muito profundamente. Então, no momento de escolher entre, mas é um governo corrupto e é um, sei lá, já um governo que já ocupou, um partido que já ocupou o governo durante muito tempo e nada mais vai mudar com esse partido, blá, blá, blá. Ok, mas do outro lado tem, sabe esses princípios importantes pra você e caros pro seu coração, que importam muito profundamente? Então, desse lado de cá, eles são jogados no lixo. E aí? Eu fico do outro lado, entendeu? Essa é a minha questão. E por que que esses conceitos são tão caros pra mim, são tão importantes pra mim, a ponto de eu preferir ficar com o governo antigo, acusado de corrupção e blá blá blá? Por causa da minha experiência de vida. Tem coisas que, por conta de coisas que eu vivi, por conta de coisas que gente perto de mim viveu, eu não consigo abrir mão.
entendeu? Esse é o meu lugar. Em alguns momentos eu me coloquei no lugar de outras pessoas que acreditam assim, não, o Brasil tá afundando com esse governo e deixa o social para depois, deixa essas pautas mais superficiais que não tem a ver com o básico que é economia, saúde, segurança, deixa elas são secundárias. O que é importante é o hospital, é segurança e é não ter corrupção, que eu acho que são coisas que, né, não estão rolando agora, mas ok, tudo bem. Aí a pessoa acredita nisso. Eu entendo esse ponto de vista, entendeu? Eu não acho que esse seja o caminho, aí é o meu julgamento e a minha vida. Mas eu consigo ter a empatia com essa pessoa de entender o que ela pensa, sabe? E não julgar, não, mas você é muito burro porque você não entendeu. Porque você é muito mau caráter por acreditar nisso. Não, ela só vê diferente de mim. Ela tem conceitos fundamentais diferentes dos meus. E tá tudo bem, sabe? A gente vai discordar e a discordância é saudável. E você entender que talvez o outro esteja certo é saudável. Eu entender que talvez um governo que vá contra todos os meus princípios pessoais, mas que possa suprir outras coisas, que vai melhorar o país, seja a melhor coisa no momento, talvez seja o caminho, entendeu? Por mais que seja muito difícil pra mim. Então é isso, eu não... acho que já vai ficar longo demais, mas a minha questão que eu quero deixar aqui é... não vai adiantar nada eu ficar gritando que você tá errado e você ficar gritando que eu tô errada e a gente nunca mais se vê da mesma forma e relações se desfazerem porque vemos e temos princípios diferentes. Entendeu? Então, tô falando pra mim também, tá? Eu acho que o caminho que a gente precisa achar agora pra recuperar relacionamentos e pra conseguir seguir, não é mesmo, uma vida com as pessoas, é entender isso, é entender as diferenças, é entender que a gente precisa conviver acima de tudo e ser menos egocêntrico, tá bom? Então tá bom. Se tudo der certo, não vou parar de gravar e a gente vai conseguir seguir com esse canal e a gente vai se ver em breve no próximo vídeo, tá bom? Beijo! E a minha indicação essa semana é o podcast Mamilos. Eu já falei sobre isso aqui, elas são maravilhosas, então ouça todos. Mas sobre esse tema tem um episódio chamado Quem é o Eleitor Brasileiro, parte 2, que é maravilhoso. O parte 1 fala um pouco sobre o processo eleitoral e todas essas coisas, mas o parte 2, sério, eu fiquei muito chocada, assim, porque elas entrevistam várias pessoas muito diferentes entre si, com perguntas sobre quem essas pessoas são. Então são perguntas bobas, do tipo, quem é a sua pessoa favorita? Qual o seu lugar favorito? Coisas assim básicas, seu filme, pra você conhecer um pouquinho sobre quem é aquela pessoa. E aí você já vai criando estereótipo, né? Se a pessoa fala, por exemplo, que ele é homossexual, você fala, não votou no Bolsonaro. E aí a última pergunta é, em quem você vai votar nessa eleição e por quê? E eles desconstroem tantos estereótipos na nossa cabeça, sabe? Tem uma pessoa que, assim, tem toda a cara da direita, sabe? Toda cheia dos privilégios, aquela história toda. Aí, no final, eu falo assim, eu vou votar no Haddad, porque eu não vou, sei lá, não vou compactuar com... E eu fico, meu Deus, é a desconstrução dos estereótipos. E me ajudou muito nesse exercício de enxergar o outro como um universo que eu não preciso entender, mas eu também não devo julgar e não devo acusar. Então, se você ainda tá com dificuldade em entender seus amiguinhos que votaram em outras pessoas, ouça esse programa.